Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Bíblia Todo Dia. Vamos falar hoje de Jeremias, capítulos 41 até o 43. Capítulo 41, aconteceu que Gedalias, que era o governador das cidades de Judá, escolhido e instituído pelo rei Nabucodonosor, foi atacado por Ismael, que era filho de Netalias. Ele foi atacado à espada. Então, ele foi morto também junto com os judeus que estavam junto dele. Jogou os cadáveres em um poço. Então, Ismael matou Gedalias, também matou os judeus que estavam com ele e jogou os cadáveres em um poço fundo. Matou homens também que vinham de Siló e que vinham também de Samaria com o objetivo de levar ofertas à casa do Senhor. Ismael era um homem mau e ele já estava planejando, tanto que executou essas pessoas, executou Gedalias, o governador das cidades de Judá. Ele tinha um coração entregue à maldade. Ismael levou cativo também todo o restante do povo que estava em Mispa, também as filhas do rei. Enfim, todos que restaram ali, ele levou o cativeiro. Ouvindo Joanã, no capítulo 42, Joanã ouvindo a maldade que Ismael havia feito, a maldade do seu coração, ele vai até aonde Ismael está, ele vai atrás para libertar o restante do povo. Só que Ismael fugiu, correu, mas o povo conseguiu ser liberto e foi então atrás acompanhando Joanã, porque ali eles estariam supostamente protegidos. Eles chegam, esse povo que foi salvo, eles chegam até o profeta Jeremias e suplicam ao profeta. Eles dizem: profeta Jeremias, você precisa interceder a Deus por nós, porque esse povo estava nesse momento aqui desesperados. Eles haviam conseguido escapar, da morte, mas eles estavam sem rumo, estavam entristecidos, angustiados, desesperados, queriam uma solução, queriam uma resposta para onde ir, o que fazer, que direção tomar. Então eles pediram ao profeta para intercederem, para ouvirem uma palavra através do profeta que dessem a eles uma direção, um rumo. E eles também falam com o profeta: nós vamos ouvir tudo que Deus falar através de você. Nós vamos ouvir, vamos obedecer. Aonde Deus enviar, mandar, nós vamos ir. O que Deus falar, nós vamos fazer. Então eles prometeram. Jeremias 42, no verso 9, no verso 10, diz assim: disse-lhes então, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a petição de vocês. Se vocês permanecerem nessa terra, eu os edificarei e não os destruirei. Eu os plantarei e não os arrancarei, pois muito me pesa a desgraça que eu trouxe sobre vocês. Então aqui Jeremias está falando aqui da parte de Deus. Eu vou sim abençoar vocês, eu vou sim livrar vocês, mas desde que vocês me obedeçam, permaneçam aqui. Mas nós vamos ver que depois que eles decidiram não obedecer, eles não tiveram palavra. Tudo que Deus fala, Deus cumpre, mas muitas vezes o seu povo vira as costas e resolve não obedecer. Deus também diz a eles para não temerem Babilônia, para eles não terem medo do rei da Babilônia, pois os livraria das mãos deles, que concederia a eles misericórdia. Então eles pediram ao profeta que intercedesse por eles, que suplicasse por eles, e Deus respondeu: sim, eu vou ter misericórdia de vocês, porém, vocês precisam me obedecer. E uma coisa muito importante que Deus pediu é para que eles não entrassem na terra do Egito. Deus deu a eles a resposta, uma direção: não entrem na terra do Egito. Permaneçam, fica aqui, não entrem no Egito. Jeremias 42, no verso 19, está escrito: ó remanescente de Judá, o Senhor lhes disse: não vão para o Egito. Então Deus respondeu: vocês que estão aqui, vocês que se livraram da morte, que conseguiram estar vivos, não entrem na terra do Egito. Estejam certos disso. Eu hoje estou advertindo vocês. Então Deus está avisando, Deus está advertindo. Mas no capítulo 43, alguns homens arrogantes e orgulhosos que ouviram aquela declaração, aquela palavra de Jeremias vinda de Deus, se levantaram contra o profeta. Chamaram ele de mentiroso.
Disseram que ele estava mentindo, que Deus jamais ia falar tais coisas, que Deus jamais ia pedir, ordenar que eles não entrassem na terra do Egito. Inclusive acusaram Baruque, aquele que escrevia tudo aquilo que o profeta falava da parte de Deus, o seu escrivão, né? E o que aconteceu? Eles falaram que Baruque estava por trás daquilo que Jeremias estava falando, que só podia ser uma mentira, algo que ele estava inventando para que eles fossem entregues aos caldeus. Infelizmente, eles não ouviram mais uma vez a voz do Senhor. Infelizmente também, Joanã e os oficiais de guerra que foram usados para ajudar o povo, para livrar a pequena parte do povo de Judá das mãos de Ismael, eles também não ouviram tais coisas, não ouviram aquilo que o profeta estava advertindo e entraram na terra do Egito em desobediência ao Senhor. Jeremias 43, no verso 10 e 11, está escrito assim: então, diga-lhes, assim diz o Senhor. Então, mais uma vez esse termo aqui em Jeremias, no livro de Jeremias, falando que o Deus de Israel, o Senhor está falando. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Mandarei chamar o meu servo Nabucodonosor. Ele está falando, então, já que vocês desrespeitaram mais uma vez o que eu disse, eu vou permitir que o rei da Babilônia, ele colocará o seu trono sobre essas pedras que enterrei e estenderá a sua tenda real sobre elas. Ele está falando do domínio de Babilônia sobre o povo. Ele virá e atacará todos que estiverem no Egito. Que está escrito aqui no verso 11. Então Deus está falando, já que vocês mais uma vez decidiram pelo caminho mau, pela desobediência, atraindo a maldição sobre vocês, eu vou permitir que todo o Egito, porque eles estavam lá, eles estavam indo para o Egito, eles desobedeceram. Então Deus está falando, já que vocês me desrespeitaram, eu vou permitir que o Egito seja atacado. Trará a morte aos destinados à morte, cativeiro aos destinados ao cativeiro, espada aos destinados a morrer pela espada. Então Deus está falando, eu vos entregarei então. Cansei, falei, ensinei, exortei, adverti mais uma vez, não entre lá, e vocês não ouviram. Então eu vou os entregar ao rei da Babilônia. Deus assim ficou indignado mais uma vez contra o seu povo. E ele fala no finalzinho aqui do capítulo 43, assim como eu me indignei contra os que estavam em Jerusalém, eu também vou me indignar contra aqueles que entraram na terra do Egito, do qual eu avisei para não entrar. Infelizmente, terminando aqui o nosso vídeo, as nossas decisões, equivocadas atraem coisas ruins para nós. Infelizmente, a decisão também foi transgredir aqui aquilo que Deus havia determinado, aquilo que Deus havia falado. Eles não honraram a sua palavra, porque quando eles procuraram o profeta, eles falaram que iam honrar, que iam obedecer, tudo que Deus falasse eles iam fazer, aonde Deus mandasse, mas eles não honraram a própria palavra, mas Deus honra tudo aquilo que fala, cada promessa de Deus. E muitas vezes nós não honramos as nossas promessas, pedimos socorro quando precisamos, suplicamos, clamamos, buscamos por conveniência muitas vezes, porque precisamos de algo e depois a gente se afasta. E isso pode estar, sim, com certeza, entristecendo e indignando o coração do nosso Deus. Se você tem alguma dúvida sobre esses capítulos, pode colocar a sua pergunta ou seu comentário logo abaixo do vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo.